Aleluias, aleluias. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Quantos estão felizes por começar mais uma semana aqui na casa de Deus? Amém? Você está feliz? Feliz por te ver? Feliz por a gente estar aqui mais uma semana juntos, cultuando, adorando o nome do Senhor. Irmãos, não há melhor lugar para nós estarmos que na presença de Deus, amém? Não é, a gente sempre fala, não é as quatro paredes, não é a Igreja Batista Central, não é este templo feito por mãos, mas é a presença de Deus. E a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará, Ele está aqui. Amém? E você e eu, nós estamos diante da presença de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor se alegra por nós estarmos juntos com Ele nessa noite. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19. Abra aí a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia. Quero que você acompanhe esse texto comigo. Êxodo 19. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Subiu Moisés diante de Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 6 novamente. Vós sereis reino de sacerdotes. Fala assim comigo: eu serei reino de sacerdotes e nação santa. Amém, irmãos? São essas as palavras que o Senhor mandou falar com cada um de vocês nessa noite. Irmãos, o Senhor, Ele deseja que nós sejamos um reino de sacerdote. Pastor, o que é isso? Irmãos, Deus, Ele teve um desejo no seu coração, na verdade, desde a criação do homem, foi com que eu e você tivéssemos um relacionamento com o Senhor. Irmãos, Ele nos criou para estarmos, perpetuamente na sua presença. Assim era com Adão, assim era com Eva, assim era ali no Jardim do Éden. Todos os dias, o homem e a mulher, criados por Deus, estavam diante dele, estavam na presença dele, se relacionavam com ele. A palavra nos fala que o pecado, ele trouxe essa separação, ele nos distanciou. Isaías 59, se você ler lá, fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O pecado, então, ele separa o homem de Deus. E Deus, então, faz uma aliança com Abraão e ele quer começar um novo tempo. E ele fala: olha, você vai ser exemplo, em ti serão benditas, Abraão, todas as nações da terra. Abraão, ele se torna um pai de multidões e a partir dele nasce Israel. Nós estamos lendo aqui a nação de Israel logo depois, da saída deles do Egito. Deus levanta Moisés como libertador, os irmãos conhecem a história. E Deus então fala para Moisés: Moisés, eu quero que você dê um recado para o meu povo. Olha, eu tirei vocês do Egito. Vocês viram o que eu fiz com vocês, como aqui diz, como as asas de água eu vos levei para vos chegar até a mim. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra. Vocês serão reino de sacerdote e nação santa.
Irmãos, Deus, Ele queria que cada um daquele povo, já era uma nação, já era milhares de milhares, que cada um deles entendesse que eles eram individualmente sacerdotes, que todos eles poderiam ir até Deus, se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, sabe, acessar um lugar que Adão tinha acessado, que Eva tinha acessado. Irmãos, só que aquele povo, eles não entenderam, não ouviram e não guardaram essa palavra. Eles então escolhem e falam: olha, Moisés, nós queremos que você seja unicamente sacerdote. Nós queremos, Moisés, que você nos represente diante de Deus. Nós tememos Deus, nós tememos a santidade de Deus, nós não queremos isso. E Moisés então ele faz esse papel, só que, irmãos, Deus ele continua ainda nos chamando para exercer esse papel, para vivermos essa identidade. Qual identidade, pastor? De sacerdotes. O Senhor deseja que eu e você venhamos entender que o sacerdócio é uma identidade que eu e você precisamos ter, precisamos desenvolver, precisamos permanecer. Na semana passada, nós estivemos aqui aproveitando o Dia dos Pais e nós falamos sobre uma identidade de filhos que nós precisamos construir. O Senhor, Ele nos chama, a Bíblia diz que Ele nos adota e Ele nos chama para sermos filhos dEle, no qual Jesus foi unigênito e passa a ser o primogênito, e nós precisamos crescer nessa identidade de filhos. Falamos na semana passada que por causa dessa identidade que não está construída em nós, nós passamos por ansiedades, nós passamos por medos, nós passamos por dúvidas, mas se eu e você entendêssemos que somos filhos, nós não teríamos ansiedade, nós não teríamos dúvida, nós não teríamos medo, porque nós confiaríamos plenamente na vontade do Pai para nós. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos, sabe, crescer na nossa identidade também de sacerdotes. Eu estou lendo um livro. Quem está lendo livro aí nessa quarentena? Você está lendo livros? Livros, não só um. Quantos livros, irmãos, você já leram esse ano? Diz que a gente deveria ler pelo menos um livro por mês. Então, ia completar 8 agora em agosto. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês, saindo um pouco aqui da palavra. Nós precisamos adquirir esse hábito. Isso não faz parte da nossa cultura, mas nós precisamos adquirir esse hábito de ler livros. Irmãos, isso é bom para a nossa mente, isso é bom, sabe, para nós não ficarmos pensando em muitas coisas, não, isso exercita a nossa mente, isso é bom, a nossa memória, isso é muito bom, isso é bom para a gente não ficar, sabe, ocioso, e isso também, se a gente saber escolher bons livros, ter boas leituras, nós podemos até mesmo edificar o nosso espírito. E eu estou lendo um livro lá onde o autor ele fala exatamente sobre uma tríplice identidade que o cristão tem. Ele tem uma identidade de filho, ao mesmo tempo ele tem uma identidade de sacerdote, e ao mesmo tempo, de forma coletiva, nós que fazemos parte da igreja, nós temos a identidade de noiva de Cristo. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que confessamos o nome de Jesus Cristo, precisamos entender que nós temos cada uma dessas identidades. E nós precisamos construir, sabe, solidificar cada uma dessas identidades. Hoje eu quero falar exatamente sobre essa identidade de sacerdote. Nós somos um povo chamado para sermos sacerdotes. Irmãos, nós somos um povo chamados para ministrar a Deus e para ter comunhão. Não só ministrar, não só oferecer, mas também receber. Nós somos um povo chamado para isso. Irmão, Jesus ele deixou isso muito mais claro quando ele se fez um sumo sacerdote. Você pode fazer a leitura do livro de Hebreus na Bíblia e você vai ler exatamente isso, que ele se tornou o nosso sumo sacerdote e ele abriu um caminho para nós, pelo sangue dele, no qual todos nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos. No Velho Testamento, porque o povo rejeitou esse chamado de Deus, Deus ele levantou uma tribo, a tribo de Levi, os levitas, e esse povo foi, sabe, os únicos que entraram
no Santo dos Santos, na presença de Deus. Eles representavam o povo, eles estavam indo ali, mas o Senhor Jesus, ele veio, sabe, para nos dar também acesso. Jesus, ele veio não só para nos salvar, mas ele veio para restaurar a comunhão com Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para os judeus isso teve um significado, porque caminho, verdade e vida era um nome de cada uma das portas lá do tabernáculo. Sabe, a porta que dava acesso ao átrio era caminho, que dava acesso ao santo lugar era verdade, ao santo dos santos, vida. E nós precisamos entender que o que Jesus ele proporcionou para nós é intimidade. No Novo Testamento você vai encontrar novamente o que o Senhor ele deseja de nós, que sejamos um reino de sacerdote, um sacerdócio real. Ele deseja isso de nós. E da mesma forma, irmãos, que nós precisamos construir identidade de filhos, e essa identidade está sendo muito provada nesses dias. A nossa confiança em Deus, a nossa confiança no nosso Pai, sabe, uma vida sem ansiedade, confiar plenamente que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, está sendo provada. A nossa identidade de sacerdote também. Com tudo que está acontecendo, irmãos, diminuiu, talvez até acabou, agora que está voltando novamente, os congressos, os grandes movimentos. Irmãos, quando a gente preparava um congresso, uma conferência, qual que era o desejo do nosso coração? Nós vamos preparar um ambiente, nós vamos estar em oração, nós vamos convidar um pregador, nós vamos convidar um grupo aqui de louvor, nós vamos fazer tudo isso para quê? Para que as pessoas, quando vierem à casa do Senhor, elas venham de fato serem ministradas, elas venham de fato serem renovadas, elas venham acessar a presença de Deus. Todas as orações que a gente fazia na época de conferência era isso: Deus, abre os céus, que seja um ambiente onde verdadeiramente o Senhor tenha liberdade, onde as pessoas possam acessar a presença de Deus. Só que, irmãos, agora o desafio é fazer isso sem alguém estar, de alguma forma, insistindo com você. Hoje, por exemplo, a nossa realidade local é um culto semanal apenas. Nós não temos outra reunião que nós reunimos aqui como igreja. Nós temos algumas células acontecendo nos lares, outras, sabe, estão em stand-by, estão, sabe, apenas tendo ali um momento em aplicativo, mas não estão se reunindo. Então, eu vejo que muitas pessoas se esfriaram na sua identidade de sacerdote. Muitas pessoas deixaram de se relacionar com Deus, porque elas se relacionavam com Deus por causa o quê? Do ambiente que era favorável. Por causa de quê? Porque uma pessoa estava ali de alguma forma insistindo: olha, acesse a presença de Deus, olha, entra na presença de Deus, olha, ministre diante de Deus, olha, agradeça a Deus. Irmãos, e nós estamos vivendo sem todo esse tipo, sabe, de convite. O desafio é você acessar a presença de Deus sem um pastor, sem um líder de louvor, sem um ministro falando para você: olha, vai orar, olha, vai ler a Bíblia, olha, vai fazer isso. Não, o nosso desafio é fazer isso na nossa casa. Nós percebemos, irmãos, a realidade de muitos é que eles eram apenas espectadores. Eles não eram pessoas que estavam exercendo a sua função de sacerdote. Eles vinham aqui na igreja, eles vinham na reunião, eles assistiam tudo, mas eles não eram parte disso. E o Senhor está falando: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Irmãos, existe uma diferença em ser um reino com sacerdotes e ser um reino de sacerdotes. Você percebe a diferença? O Senhor não quer que 1, 2, 3, 4 sejam sacerdotes. O Senhor não quer que essa função seja exercida unicamente pelos ministros de louvor ou pelos líderes da igreja. O Senhor, Ele quer que você exerça essa função. Se a gente mudasse a palavra identidade
e colocasse a palavra chamado, eu poderia assegurar para você que o meu e o seu chamado, o único chamado nosso é ser sacerdote diante de Deus. Tem muita gente, sabe, gastando tempo tentando entender qual que é o meu chamado. Às vezes a gente precisa ministrar aqui, a gente encontra ministrações, pessoas falando, olha, você precisa identificar o seu chamado, você precisa orar para entender qual que é o seu chamado, você precisa desenvolver o seu chamado. Mas irmãos, existe um único chamado para nós. Qual que é o chamado? Ministrar a Deus, adorar a Deus, estar na presença de Deus. É isso que Deus quer. Por que muitas vezes nós estamos aqui? Nós estamos aqui para lembrar o povo de Deus que cada um deve, sem intermediários, sem mediadores, acessar a presença de Deus. Então eu quero falar aqui nessa noite um pouco com vocês sobre essa identidade de sacerdotes. Um sacerdote, irmãos, ele tem uma relação íntima com o altar. O sacerdote no Antigo Testamento, especificamente lá no tabernáculo, aquela visão, aquele modelo que Deus deu a Moisés, o sacerdote, ele primeiramente, ele tinha contato com o altar de bronze. Era lá no altar que o povo levava para o sacerdote então colocava naquele altar as ofertas que subiam até Deus. Naquele altar, as ofertas eram queimadas, retirava ali o sangue, retirava a gordura, mas o altar, ele simbolizava esse lugar, onde existia algo saindo da terra. Existia algo indo em direção a Deus. Por isso que nós oramos aqui, pouco antes, falando sobre altares que estão em ruínas. Irmãos, não existe um sacerdote sem um altar. Se o seu altar está em ruínas, o seu sacerdócio ele está comprometido. Se não existe um altar lá na sua casa, não existe sacerdócio na sua casa. Você não está cumprindo o seu papel. E o que eu quero que nós venhamos entender é que nós precisamos cumprir o nosso papel de sacerdote. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30. A palavra diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Irmãos, eu sei que você conhece esse texto, o versículo 38 diz assim: Então caiu fogo do Senhor. Caiu fogo do céu. Irmãos, quando Elias restaura o altar que estava em ruínas, os céus se abrem e há uma resposta de Deus. Pastor, Deus não tem falado comigo. Pastor, não tenho visto resposta de Deus. Pastor, eu tenho orado. Pastor, eu tenho colocado coisas diante de Deus. E eu não vejo céus abertos lá na minha casa. Eu não vejo céus abertos no meu trabalho. Eu não vejo céus abertos na minha vida. Sabe, nada acontece. Eu estou sendo envergonhado. Às vezes as pessoas, sabe, questionam: onde está o seu Deus? Cadê a sua fé? Cadê o seu Deus que você crê, que você adora? Irmãos, os céus não vão se abrir se o altar estiver em ruínas. O texto aqui fala que Elias restaura o altar que estava em ruínas e logo depois cai fogo do céu. E o Senhor, Ele traz uma resposta. Os profetas de Baal, eles estavam ali tentando
orando, né, para Baal, para que fogo caísse do céu, e eles ficaram lá horas e horas fazendo isso. Não houve resposta, os céus não se abriu. Elias restaura o altar que estava em ruínas e logo depois o céu se abre. Como anda o seu altar? Como anda o altar lá na sua casa? Eu indiquei um livro esses dias nas nossas redes sociais, que é um livro do pastor Igor, que é O Altar, o Caminho para a Intimidade. Nós temos esse livro aqui, se você quiser adquirir para você ler, mas você precisa entender, e esse livro fala exatamente sobre isso, que o altar, sabe, Jesus ele veio, mas o caminho não mudou, ainda começa pelo altar. Jesus ele veio falando, eu sou o caminho, e ele trouxe a comunhão, mas ainda nós precisamos passar pelo altar. Irmãos, diante dessa pandemia, diante, sabe, desse momento onde muitos deixaram de participar das reuniões presenciais, muitos altares se tornaram ruínas. Talvez você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra e está falando assim, mas o meu altar não está em ruínas. Mas será que não está empoeirado? Será que não tem uma teia de aranha que você precisa lá tirar? Sabe quando a gente deixa um móvel, sabe, parado muito tempo na nossa casa e a gente não limpa, a gente não cuida, vai juntar poeira. Se tiver aranha ali, vai criar teia de aranha. Volta e meia, quando a gente anda na nossa casa, a gente olha assim, sabe, para o teto, e a gente vê algumas teias de aranha, a gente fala, nossa, precisa de uma limpeza, precisa de uma atenção, esse local aqui. Talvez, irmãos, você precisa hoje entender e identificar como está o altar na sua vida. Como que está o altar na sua vida? Será que ele está em ruínas? Será que ele está só empoeirado? Elias, ele restaura o altar que estava em ruínas, e no versículo 31, voltando aqui para o texto, ele diz assim, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Elias, ele restaura, e agora ele ajunta pedras, faz parte do processo de restauração, o ajuntar as pedras e edificar esse altar. Deixa eu te falar algo, irmãos, o altar é uma construção, o altar é um edifício, que existem várias partes, você precisa construir um altar. Você precisa colocar pedra sobre pedra, para que aquele altar esteja pronto. Você precisa, irmãos, identificar, certamente Elias, ao escolher aquelas 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel, ele escolhe as pedras que elas são de alguma forma compatíveis, porque elas precisavam ser empilhadas, elas precisavam ser colocadas numa disposição onde elas formariam aquele altar, aquela construção. Deixa eu falar algo para você, você precisa, irmãos, começar a identificar e a selecionar aquilo que vai contribuir para o altar na sua vida e aquilo que não vai contribuir para o altar na sua vida. Você precisa identificar aquilo, irmãos, que vai ajudar, sabe, o seu altar está realmente ativo e funcionando, e aquilo que não vai ajudar você. O que te afasta de Deus? O que, irmãos, talvez tenha tirado o seu tempo de oração, o seu tempo de devocional, o seu tempo de leitura, de meditação da palavra? Será que você consegue identificar na sua vida? Olha, todos nós temos 24 horas por dia. Por que alguns conseguem orar e por que outros não conseguem orar? Qual que é, irmão, a sua desculpa? Você precisa identificar aquilo que está, de alguma forma, não contribuindo, mas muito pelo contrário, está atrapalhando o altar. Aquilo que está roubando o seu tempo. Olha, eu descobri esses dias
Porque no meu celular fica logado a rede social, o Instagram aqui da igreja. Tem um lugar lá onde você vai, informações, suas atividades, e você encontra uma média de quanto tempo você tem gastado. Seja, a média está lá semanal, mas mostra dos últimos 7 dias quanto tempo, quantas horas, quantos minutos você gastou. Você não vai fazer isso agora, mas se você tem Instagram, se você mexe, se você tem esse costume, você vai fazer isso depois quando você chegar na sua casa. Você vai ver quantas horas você gasta diante da rede social. E você vai comparar, irmãos, eu quero que você faça esse exercício, com quanto tempo você gasta diante de Deus. Talvez você precisa tirar um pouco a rede social. Talvez é isso que te atrapalha. Talvez não é a rede social, mas talvez é o seu trabalho. Irmãos, Deus ele nos chamou para comer um pão abençoado e não bençoado. O Senhor nos chamou para depender dEle. Lá em Mateus 6 fala, olha, não se preocupe, não fiqueis inquietos com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque o Pai Celeste sabe cada uma das suas necessidades. Muitas vezes nós estamos tão preocupados diante desse tempo de crise financeira, diante desse tempo de muitas incertezas, para quem não conhece a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, não tem incerteza, não tem dúvida. Você sabe exatamente aquilo que vai acontecer, você sabe que a palavra de Deus, ela já nos orientou e nos alertou sobre essas coisas que estão acontecendo. Você precisa entender que é o Senhor que cuida de todas as coisas e que provê todas as coisas. Só que muitas vezes, por não entender, a gente vai colocando, irmãos, ídolos na nossa vida. A gente fala de Israel, a gente fala desse Israel que Elias aqui estava combatendo. Era um Israel que tinha sobre o rei Acabe, que era casado com Jezabel, e eles viveram um tempo de apostasia com Deus. Jezabel, influenciou Acabe a de fato idolatrar outros deuses. Ela mesma era profetisa de Baal. E a gente olha e fala assim, como que esse povo abandonou a Deus para servir Baal, para servir outros deuses? Irmãos, a gente muitas vezes deixa Deus e coloca outros ídolos. Estamos perante outros ídolos, nós passamos a semana toda, de alguma forma rendido à rede social, rendido à televisão, rendido ao trabalho, rendido às coisas, às atividades de casa, rendido aos muitos afazeres, e não rendidos a Deus, e não rendidos ao Senhor. Sabe o que o Senhor ele quer falar comigo e com você nessa noite? Que Ele deseja que você e eu venhamos a juntar as pedras, edificar o altar e não mais deixar ele em ruínas. O Senhor ele quer que você entenda a sua identidade de sacerdote. A sua identidade de sacerdote. Você foi chamado, nós fomos chamados para ministrar a Deus, para estar perante a Deus. E nós temos deixado muitas coisas nos roubar disso. Irmãos, tem relacionamentos que te tiram da presença de Deus. Se você precisa identificar, olha, esse relacionamento aqui, ele não encaixa. Ele não está contribuindo para o meu altar. Eu não estou falando só de relacionamento, homem, mulher, amoroso, não estou falando de amizades. Olha, essas amizades aqui não estão contribuindo. Não estão fazendo me aproximar de Deus, pelo contrário, estão me fazendo me afastar de Deus. Olha, essas pessoas que todos os dias visitam a minha casa, não tem tempo, a visita chega na hora do culto doméstico, a visita chega na hora que eu tirei para orar. Não convida ele para orar. Agora não, mas antes, irmão, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, olha pastor, eu não fui no culto, porque chegou uma visita bem na hora lá na minha casa. Irmãos, existem casos e casos, mas deixa eu te falar algo. Quando você tiver liberdade, você fala para essa visita, olha, agora eu estava indo para a igreja, vamos comigo?
Olha, eu tenho um compromisso aqui agora. Só que, irmãos, a gente vai permitindo as coisas, sabe, que vão não construir, mas que vão atrapalhar a construção e edificação do nosso altar. E Elias, então, ele edifica o altar com aquelas pedras. E os céus se abrem. Você precisa identificar, irmãos, aquilo que talvez você perdeu, ou aquilo que entrou na sua vida, que fez com que os céus fechassem. Parei de sentir a presença de Deus, pastor. Parei de ter vontade de orar. Irmãos, e ter vontade de orar não é algo muito comum, não. A tendência é não ter vontade de orar mesmo. Mas aí, se você está um pouco bom, você esfria, você tem que identificar por que você se esfriou. E você precisa novamente ajuntar as pedras. Está faltando disciplina. Talvez é isso que está faltando. Para a gente terminar nessa noite, eu queria ler mais um texto com vocês. E agora no Novo Testamento, para a gente não ficar apenas no Velho Testamento. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo 4, 7. Nós já estamos terminando. Nós falamos sobre restaurar o altar. Nós falamos sobre edificar o altar. E agora nós vamos falar sobre ter constância em tudo isso. Irmãos, não adianta nada você ouvir essa palavra e você começar essa semana muito bem. Às vezes a gente ouve uma palavra e fala, eu vou ter novos hábitos, eu vou ter uma nova postura. Aí chega segunda, sabe, você faz algo, terça algo. Quarta você já faz, mas não faz como você fez na segunda. Aí na outra semana você já parou completamente. Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu isso? Seja sincero, irmãos. Eu vou começar a ler, 2020 chegou, vou começar um plano anual de leitura da Bíblia. Está terminando? Parou? Por quê? Paulo fala para Timóteo o seguinte, em capítulo 4, versículo 7, 1 Timóteo. Só a parte B. Ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E muitas vezes nós não temos uma total compreensão por causa da tradução que é limitada para o português. E essa palavra exercita-te, que está aqui como uma ordem, Paulo está dando uma ordem para Timóteo, está no imperativo para ele se exercitar. Se a gente for pensar no grego aí, o original, a gente poderia pensar em algo como assim, treine pequenos espaços para correr uma grande corrida. Esse exercita-te aqui está falando assim, comece, dê o primeiro passo. Irmãos, eu quero ser um sacerdote, eu entendi que eu preciso ser um sacerdote, eu entendi que eu preciso, sabe, corresponder a esse chamado de Deus, ser reinos de sacerdotes. Eu faço parte desse reino, então eu preciso também ser sacerdote. O que você vai fazer? Você vai começar. Você vai dar um primeiro passo. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Irmãos, não ouça essa palavra e não vai lá. Olha, eu fiquei 1 hora na rede social, eu preciso ficar 1 hora. Né? Eu preciso de alguma forma aqui trazer uma correspondência, ficar também 1 hora na presença de Deus. Se isso não for um ato para você, você não vai conseguir. Sabe, começa com 5 minutos, com 10, com 15.
treine pequenos espaços para correr uma grande corrida. Irmãos, a gente muitas vezes, sabe, quer nos inscrever para correr a maratona de São Silvestre. Mas a gente não está nem caminhando aqui, né, no nosso calçadão da nossa cidade. E você acha que você vai conseguir lidar e terminar uma maratona? Não. Sabe, a vida espiritual, essa vida de devoção, essa vida de oração, é uma construção e é um exercício. Você quer ser um sacerdote lá no seu lar? Você quer começar um culto doméstico no seu lar? Comece, irmão, com uma oração antes da refeição. É difícil demais fazer um culto, é difícil demais chamar minha família para um tempo de oração, de leitura. Comece, irmãos, sabe, antes da refeição, você lê um versículo e faz uma oração. Daqui uns dias não vai ser um versículo, vai ser um capítulo. Daqui uns dias não vai ter só a leitura e a oração, vocês vão colocar uma canção e vão lá adorar ao Senhor. Precisamos, sabe, começar devagar, mas começar. Piedade aqui, exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade poderia ser traduzido como fidelidade. Nós precisamos, irmãos, ser fiéis nesses pequenos começos. Sabe, andar de acordo com aquilo que nós cremos, irmãos, a oração, ela pode muito em seus efeitos, então eu vou começar a orar. Ora, a leitura da palavra, ela transforma a minha mente, então eu vou começar a ler a palavra de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele vai, à medida que você exercer o seu sacerdócio, à medida que você estiver na presença de Deus, nós cantamos aqui, quando eu te vejo, algo diferente acontece em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Irmãos, o povo não quis ser sacerdote. Moisés, ele subiu no monte. A Bíblia fala que o culto de Moisés tinha trovão, relâmpago, e quem olhava de longe, aquele monte estava fumegando. Irmãos, imagine nós participando de um culto desse, com relâmpago, com trovão, sabe, em cima do monte, um monte fumegando. Imagine, irmãos, se a gente chegasse aqui na nossa reunião e fosse de fato um encontro de sacerdotes, todos nós, eu e você, nós tivéssemos feito o nosso devocional todos os dias da semana, a leitura da palavra de Deus, a oração. Imagina o que seria esse encontro aqui. Ninguém estaria aqui para assistir, ninguém estaria aqui para consumir. Você não estaria aqui para falar assim, hoje eu vou lá receber uma palavra do pastor, eu vou lá receber uma palavra de quem vai pregar, porque ele gastou um tempo em oração, Deus falou com ele e ele vai falar comigo. Não, Deus já falou comigo, eu não vou lá para ouvir, eu não vou lá para receber, eu não vou lá para consumir, eu vou lá para prestar um culto a Deus, sabe, porque Deus já está falando comigo durante toda a semana. Eu não vou lá para ouvir uma palavra, não, eu não vou lá para assistir um culto, não, eu vou lá para fazer um culto, para prestar um culto ao Senhor, porque eu sou um sacerdote. Quantos ministros, quantos sacerdotes tem na sua igreja? Imagine, irmãos, o privilégio de um pastor falar assim, todo mundo é ministro, todo mundo é sacerdote. Irmãos, a gente chegar numa reunião aqui e alguém levantar a mão e falar assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Pastor, olha, Deus falou no meu coração. E a gente passasse aqui horas e horas, cada um compartilhando, e certamente o Senhor iria confirmar. A igreja de Atos, irmãos, lá em Atos 2, você vai ouvir lá que eles perseveravam unânimes na comunhão, no partir do pão, na doutrina, na oração. Eles entenderam que eles eram sacerdotes. Você precisa restaurar o altar que está em ruínas na sua vida, se for o caso. Você precisa começar a partir de hoje a juntar as pedras e começar a edificar um altar.
um altar a Deus, irmãos, isso vai fazer com que os céus se abram sobre a sua vida. Isso vai fazer com que os céus se abram sobre a sua casa. Você não vai ver, irmãos, mudanças, sabe? Você vai ver transformação, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos transformados. Muitas vezes a gente vem na igreja e fala assim, eu vou lá para ouvir uma palavra, sabe, eu não estou bem, sabe, para ver se melhora a minha vida, para ver se melhora o meu casamento, para ver se melhora o meu relacionamento. Irmãos, Deus ele não quer melhorar as coisas. Deus ele quer transformar as coisas. Sabe, Deus não conserta, Deus ele transforma, e Deus ele quer fazer isso, à medida com que nós nos dispomos a estar diante dEle, na presença dEle. Moisés ele sobe ao monte, e ele desce, irmão, com o seu rosto, sabe, com glória. Seu rosto glorificado ali, reluzente, a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. A face dele estava transformada, estava diferente. Mas o povo não quis ir lá. Nós precisamos entender que o convite é para todos nós. Inclusive, deixa eu fazer um convite para os homens dessa igreja. Para quem quiser que for homem aqui. Primeiro nós vamos fazer essa reunião só para homens. Na verdade, nós homens precisamos, sabe, alcançar as mulheres em oração. Toda quarta-feira, sabe, nós temos uma reunião aqui das 19h30, mais ou menos 9 horas, com a liderança da igreja. Depois, 9h30, nós vamos estar homens orando lá no monte. Nós pregamos mais cedo aqui, teve uma pessoa que já me respondeu, olha, conte comigo quarta-feira. Irmãos, eu sei que não precisa de muitos. Eu sei que não precisa de todos. Nós vamos começar algo. Pensa o avivamento, irmãos. Uma reunião de oração de homens. Geralmente, quando a gente fala dos homens, infelizmente, a gente fala assim, da reunião de churrasco dos homens, da reunião de futebol dos homens. Então, uma realidade, irmãos, que a gente até está mudando aqui, mas a reunião de videogame dos homens. Tem que ser dos meninos, né? Mas a gente tem que falar dos homens. Que ainda estão lá no videogame. Que não entenderam o sacerdócio. Então, se você, homem aqui que está me ouvindo, você é meu convidado. Quarta-feira, lá no monte de oração, lá na Vila Militar, nós vamos estar orando. Mas você que está aqui, você precisa começar lá na sua casa, amém? Você precisa começar quando você chegar amanhã, quando você acordar. Irmãos, o culto continua. Que dia tem culto? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que dia é dia de culto? Todos os dias. Porque todos os dias eu entendo que eu sou um sacerdote. Todos os dias eu estou ministrando diante de Deus. Perpetuamente, até Ele voltar. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Como anda o altar de Deus na sua vida? Irmão, se o seu altar está em ruínas, hoje é dia de você falar com Deus. Deus, me ajuda, eu quero restaurar o meu altar. Eu quero restaurar esse altar de oração. Eu quero restaurar esse altar de adoração. Irmãos, muitas vezes o altar que existe na nossa casa é um altar de incredulidade. Muitas vezes o que existe na nossa casa é um altar de murmuração, de reclamação. Você precisa levantar um altar de adoração na sua casa. Pastor, as coisas não estão boas lá em casa. Pastor, eu estou com parentes internados no hospital, sabe, doentes. Eu não tenho motivos, irmãos. Levante um altar de adoração. Restaura o altar. Você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver resposta de Deus. Você vai ver fogo de Deus descendo, sabe, do céu. Você vai ver a resposta do Senhor. Você vai ver transformação. Você vai ver mudança.
Irmão, se você tem um altar, o Senhor, Ele quer que você edifique, para que seja um grande edifício o seu altar. Para que, irmãos, não seja apenas para você. Jesus, Ele falou assim, que não há como esconder uma cidade edificada. De longe, irmãos, quando a gente viaja, de longe, principalmente à noite, a gente vai chegando próximo de uma cidade, a gente começa a ver o clarão da cidade, não tem como esconder. Aquela cidade foi edificada, existe ali luz, não tem como esconder. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai começar a edificar um altar lá na sua casa. É algo, sabe, não é com pretensão de outras pessoas verem, não. É o Senhor realmente responder. Mas isso vai começar a impactar, a alcançar outras pessoas. Outras pessoas vão ser abençoadas com o altar que está sendo edificado no seu lar, na sua casa, na sua vida. Vai chegar um momento, irmãos, onde as pessoas vão falar, olha, eu quero isso que você tem, eu quero viver. As pessoas vão olhar para você, assim como olharam para Moisés, e vão falar assim, o que está no seu rosto? O que tem diferente? Você vai falar assim, eu tenho um altar de oração, de adoração. Eu tenho um altar edificado. O meu altar não está mais em ruínas. Tudo começa, irmãos, com você exercitando o altar. Então se comprometa com Deus a ser fiel e a começar uma postura nova e diferente diante de Deus. Não olha para mim, não olha para o ministério de louvor, não. Nós vamos tirar um tempo de oração agora, onde você vai falar com Deus, onde você vai clamar a Deus, onde você vai se comprometer diante de Deus. Nós seremos um reino de sacerdotes. Nós seremos um povo de sacerdotes reais. Nós corresponderemos o chamado de Deus para nós. Deus, tudo aquilo que não contribui, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, meu Deus, que faz com que o altar venha desmoronar na minha vida, retira, não permita, me mostra. Deus, eu quero identificar nessa noite aquilo que contribui, aquilo que não contribui. Senhor, tem tanto tempo que eu tenho visto os céus fechados na minha casa, que eu tenho visto os céus fechados na minha família. Deus, eu me comprometo, assim como Elias, restaurar o altar. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados vão se abrir sobre a sua vida. Venha mover, a partir do momento que você restaurar o altar em ruínas. Então começa aqui, irmãos, começa hoje, comece agora, comece orando, comece se comprometendo. Levante as suas mãos e comece a orar agora. Você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso a Deus. Se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sobre os nossos lares, venha abrir os céus, meu Deus, sobre as nossas famílias. Nossa fé nós nos comprometemos em ser homens e mulheres de oração. Nós nos comprometemos a ser sacerdotes. Que o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso. Que se abra os céus, que o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus.
fechados se abram. Meu Deus, que todos saibam que há um Deus nas nossas vidas, que há um Deus nos nossos lares. Meu Deus, que ninguém e que nada possa esconder, meu Deus, as cidades edificadas. Que nós, meu Deus, venhamos de fato ser reinos de sacerdotes. Meu Deus, nós queremos de fato construir essa identidade. Nós somos sacerdotes, nós ministramos diante do Senhor. Nós restauramos os altares que estão em ruínas. Nós ajuntamos as pedras. Nós edificamos altares ao Senhor. E os céus em resposta se abrem. E a resposta do Senhor vem ao nosso encontro e consome tudo aquilo que está no altar. Que haja transformação, que haja renovo, que haja respostas da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa contemplar a partir de hoje, de entender, de ouvir e praticar essa palavra. Que você possa a partir de hoje contemplar os céus abertos. Que você não venha ser envergonhado, mas que o Senhor possa te surpreender. E que o Senhor possa surpreender aqueles que estão à sua volta. Que possam ver a resposta, que possam ver o fogo caindo dos céus e você sendo contemplado por Deus, no nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra. Quantos se comprometem a ser sacerdotes nos seus lares? Quantos se comprometem a ser sacerdotes a partir de hoje na sua casa? Você se compromete? Amém? Então, irmão, nós estamos juntos nessa. Seremos reino de sacerdotes. Seremos uma igreja de sacerdotes. Eu, irmãos, não vejo a hora de chegarmos no nosso próximo culto, na nossa próxima reunião. Nós vamos ver os céus abertos sobre este lugar, porque você vai vir queimando, eu vou vir queimando, e nós traremos a glória de Deus para esse lugar, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos lares. Amém? Você recebe, aplauda, glorifica ao Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Que o Senhor possa te abençoar, amém? Vamos orar agradecendo a Deus nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão que aqui esteve conosco. Obrigado a Deus por cada um que esteve assistindo e acompanhando essa palavra. Meu Deus, nós oramos para que verdadeiramente nós não venhamos ser apenas ouvintes. Nós queremos ser praticantes. E que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas. É o que nós lhe pedimos. Pai, desde já lhe agradecemos. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do rosto dEle. Que Ele te dê a paz. E que você vá em paz. No nome de Jesus. Uma semana abençoada de vitórias para você. Deus abençoe.